Ferzinha tá aqui. Oi, gente. Nossa, olha os cabelos. Olha os cabelos arrepiados. Vamos entrando. Esperar o pessoal chegar. Vocês estão me ouvindo? Fer, você tá me ouvindo? Tá dando pra ouvir bem? Ai, Ferzinha, bonitinha da mamãe. Oi, Júlia. Deixa eu ver quem tá aqui. Matheus. Vamos chegando. Duda Martins, linda. A Camis, Vitória, tá aqui. Tudo bem, meus amores? Só vamos esperar mais um pouquinho. Pedro já está aqui conosco. Oi, Rodrigo, tudo bem? Joia aí? Pedro hoje vai nos sensibilizar com todo o conhecimento dele, gente. Vocês precisam ver o conhecimento que esse menino tem. Pouquinho que eu falei com ele, falei, meu Deus, ele tem muito conhecimento. Vamos chegando. O pessoal já vai entrando, eu já vou chamar ele pra gente conversar. Ele vai falar um pouquinho da trajetória dele. Mari, entrando. Vamos entrando, gente, é isso aí. Puxa a cadeira, fica aí, ele vai nos dar algumas dicas, então quem tá se preparando já pode pegar lápis, caneta, anota, porque ele vai nos trazer algumas dicas aí. Gente, esses cabelos. Vou chamar Pedro aqui conosco, ele já está aqui conosco. É tão estranho chamar ele de Pedro, porque ele tem um apelido que a gente fala. E eu chamei ele aqui, vai conversar com a gente, enquanto o pessoal vai chegando. Oi, meu Olá, amor. Tudo bem, seu lindo? tá dando Você pra tá ver bem? Tá me certinho? Eu acho que a ouvindo? internet tá ruim aqui. Tudo Não, bem? dá pra ouvir. Tá Tô bom? ouvindo. E aí, gente? Não, tá dando pra ouvir sim, tá dando pra ouvir. E aí, meu querido? Ai, que alegria fazer live com você. É, tá dando umas cortadinhas assim, sabe? Tá dando umas cortadinhas. Fala alguma coisa, deixa eu ver É, se tá então, saindo tá bem. dando mesmo. Eu acho que eu vou pra sala, que aí fica mais perto do roteador. Tá, não, pode ser. Pode ser, porque ele tá dando umas intermitências, sabe? Tá dando umas. Porque tá dando, tá dando Uhum, uma diferença de tempo. Eu vou lá, é. antes da gente Ah, começar, rapidinho. tá. Levar Não, tudo, beleza. né? Carregador, computador. Isso. Ele vai até no computador, ele vai nos mostrar algumas obras, gente. É fenomenal. Ele vai nos mostrar algumas obras brasileiras, alguns autores, vai nos mostrar no computador. Então, vai ser bem mara. Esse é o Pedro. Organizou aí, amor? E aí você Sim, vai ser tudo. Eu tranquilo? vou. É que a imagem ainda ela tá cheia de Desculpa pela quadradinho, é a mudança, internet. gente, quem já tá aí na live. É pra gente É, a ficar melhor internet aqui. daqui tá ruim que só morar na roça, né, gente? Fazer o quê? Não, mas ó, se der qualquer problema, você sai e entra de novo, não tem problema. Que aí ele dá, tipo, ele dá um shift, sabe? Ele carrega. Não tem problema, não. Laurie, Tá bom. linda, tá aqui. Vamos lá. Tá. Se achou aí? Pronto? Você ainda tá achando um lugar pra você. Pegou tudo. Ah, se não deve, sai, entra, não tem problema. Não tem problema. Então vamos lá, gente, vamos começar. Lembrando que vocês podem deixar perguntas aqui pro Pedro, tá? O Pedro tem uma trajetória muito legal aí.
Tá carregando, Pedro. Tá carregando. Acho que agora. É que sua É, imagem sim, tá bem. aqui também tinha saído o seu vídeo, agora voltou. É, mas eu acho que vai melhorando, né? Que a imagem ela tá bem quadriculadinha, sabe? Mas tá melhorando aí, Tá. agora tá melhorando. Ô, gente, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta enquanto ele vai falando, tá? Pode ir deixando perguntas que depois a gente vai abrir. Apresente-se para nós, querido. Quem é você? Como que é a sua trajetória? O que você foi fazer, parar nas artes, né? Conta para nós quem é você. As pessoas vão te conhecer. Pode falar. Tá Então, saindo gente, som? uma introdução, assim, pequena sobre mim. Tá saindo som, eu vi sim. Eu me chamo Pedro, eu tenho 21 anos, nasci em Ribeirão Preto e hoje faço Unicamp, lá em Campinas. E antes de escolher artes visuais, eu tinha um pouco de interesse em teatro, na dramaturgia mesmo. Então eu estava entre artes cênicas e artes visuais. Só que eu sempre desenhava também. Eu sempre desenhei desde pequeno, nunca fiz curso de desenho nem nada. Só desenhava eu mesmo e fui evoluindo com o tempo, porque qualquer expressão artística você melhora conforme a sua prática. E aí, um momento decisivo de decisão, quando eu decidi mesmo, foi com a ajuda da minha irmã, Fernanda, que a gente inclusive conhece, por isso que a gente se conhece também, né? Ela é a ponte entre nós dois. A Fer é a irmã dele, ela é uma professora maravilhosa, gente, aqui na live. Hum, uhum. Acho que travou. É, ele deu uma cortadinha agora. Travou, né? Agora voltou. Agora voltou. Então, continuando. Aí, quando essa professora deu esse feedback, eu decidi mesmo fazer artes visuais. Tanto por conta do quanto eu gostava de desenhar e das outras áreas da arte, quanto também pelas diversas oportunidades profissionais do curso de artes visuais. Porque artes visuais tem um leque imenso de oportunidades. O grande lance é que toda a área de humanidades e de artes é prejudicada no nosso país, isso é um fato. Mas entre artes cênicas e artes visuais têm um leque maior, ou me pareceu naquela época. E aí eu mirei nas estaduais de São Paulo, no vestibular, e no Enem eu mirei na UFO, porque a UFO ela tem um reconhecimento imenso na área de artes. Eu tenho um amigo que faz artes cênicas lá, e o curso dele é muito bom, ele conhece muitas coisas, a gente conversa até hoje, que ele fez curso de teatro comigo, inclusive, é o Pablo. Ele até fez um filme agora, enfim, só orgulho dele, e demonstra o quanto o curso é muito bom. Aí eu fiz, e para quem é vestibulando e por acaso se interessar na área de artes, toda na Unicamp e nas outras estaduais paulistas, você tem uma prova de habilidades específicas para passar no curso de artes. Eu vou falar especificamente de artes visuais, óbvio. Na Unicamp são 3 fases. Você tem uma prova teórica, uma prova de desenho e uma entrevista. Na prova teórica, você responde questões de história da arte a partir do século XIX para frente. Na prova de desenho, depende do ano, cada dia eles fazem uma proposta, e também, por exemplo, no meu ano, a proposta realmente foi de desenho. Só que outros anos foi de escultura, então era uma garrafinha d'água que você tinha que transformar em alguma coisa. Então eles variam as linguagens.
E na entrevista você leva tudo que você desenhou. Pode levar papel de pão, notinha fiscal que você rabiscou em cima. Você tem que levar as coisas que indiquem sua produção como artista, como um aluno interessado nessa linguagem, nesse aspecto e tudo mais, para mostrar sua visão criativa e crítica. Então é mais uma aproximação para você não ficar tão dependendo de uma prova muito objetiva, né? Eles se aproximam de você, eles te conhecem. É lá onde as grandes oportunidades surgem. Às vezes, se você não foi tão bem nas outras provas, indo bem na entrevista, você passa. E aí foi isso. Eu passei na UFO, passei na USP e passei na Unicamp e decidi entrar na Unicamp por conta do reconhecimento na área de artes visuais, também no balanceamento, porque eu pesquisei assim, será que é balanceado entre a parte prática e a parte teórica? Porque eu gosto muito da parte teórica. E era. Então, eu decidi a Unicamp por causa disso e também por ser um campus enorme, com a oportunidade de conhecer pessoas de vários outros cursos e também pela cara da Unicamp, né? Uma universidade que geralmente se posiciona, que ela busca as questões políticas, então combinava com o meu aspecto de vestibulando na época, porque cada universidade tem um rosto, né? E aí você escolhe a que mais combina com você. Inclusive, na prova de habilidades, eles perguntam isso, tipo, por que você quer prestar a Unicamp? O que, tipo, a Unicamp é a sua primeira opção? Por quê? Então, é uma questão que também interessa a eles, não só os Mas o alunos, mas também a banca. que você respondeu quando eles te perguntaram por que você quer prestar Unicamp? Eu respondi que eu não tinha prestado só a Unicamp, eu fui bem sincero, eu falei, olha, eu não prestei só a Unicamp, eu prestei todas, mas a minha preferida é a Unicamp, porque de fato era, não era mentira. Por conta do campus, eu falei, da convivência com outras coisas, porque criatividade é a união de várias coisas que você já conhece numa coisa nova. Então, se você ficar bitolado, você não consegue levar o seu processo criativo. E estando em comunicação com os outros cursos, você tem uma produção muito mais rica. A Unicamp é polo de diversos eventos, tanto que o que eu vou falar hoje, eu aprendi num evento de outro instituto, não o meu, que fala sobre história da arte. Então essas oportunidades eram muito importantes para mim, eu falei isso para eles, e também por causa da avaliação do curso. Eu falei basicamente o que eu tinha dito aqui, só que um pouco mais rebuscado, né? Para botar uma banca, já dá uma apresentar, já dá ali uma cartada. Aí foi isso. Passei, tô lá desde 2017, tô no quarto ano já, Quantos anos são ao nem vi o todo? tempo passar. São 5 anos se você faz bacharel e licenciatura, que tem a opção de você fazer ou só licenciatura ou só bacharel. Eu faço os dois, então 5 anos. São Uhum. 5 anos. Vocês estão tendo aula agora na pandemia? Como que tá lá essa questão? Então, eu acho que todas as universidades elas estão numa questão muito complicada que é dentro de um aspecto de as universidades públicas elas estão tendo que se defender, né, de várias coisas. E o método de defesa que as universidades e outros lugares de ciência têm é produzir. Então, parar nunca foi uma opção, nem para a Unicamp, nem para nenhuma universidade. Então, a questão era como a gente não vai desrespeitar a ciência, ou seja, como a gente vai fazer uma, uma não aglomeração, como a gente vai respeitar a quarentena e, ao mesmo tempo, produzir. E a partir disso, eles criaram um plano emergencial de EAD, de estilo EAD. Porque, na verdade, o EAD é até um erro a gente falar que o que a gente está tendo é um EAD, porque desrespeita as pessoas que de fato fazem EAD. Porque EAD é diferente do que a gente está fazendo. A gente está fazendo um EAD emergencial. Mas sim, estamos tendo aulas, estou tendo avaliações, aulas síncronas pelo Google Meets e atividades assíncronas que eles postam no Google Classroom, etc. A minha sorte é que no quarto ano eu não tinha muitas matérias práticas. Travou. Acho que ele voltou. Ixi, travou.
Tá travando. Faz assim, ó, sai e entra novamente. É, ele tá travando bastante. É, a internet ela tá bem ruinzinha. Acho que agora ela voltou. É, tá bem ruinzinha. Travou. Faz assim, ó, sai e entra. Sai que aí eu te chamo de novo. Mas agora voltou. Será que eu saio mesmo? Agora voltou de vez. Ah, então pode ficar. Sim. Tá. Eu consigo ver também que tá travando porque a sua tela escurece e fica com carregando. A minha Mas também aí, se trava. demorar muito, eu saio e aparece preto. Mas aí eu não continuo o assunto. Mas enfim, voltando. Aí eu tô tendo as aulas teóricas EAD, só que as aulas práticas estão muito prejudicadas, porque como você tem uma aula de cerâmica EAD, é complicado. Então essas questões estão sendo discutidas, mas aí a Unicamp tá estudando métodos de avaliação diferentes, então talvez não seja por nota, seja por suficiente, insuficiente, avaliação dos alunos no final do semestre. Enfim, tá tudo num sentido de respeitar a quarentena, mas ao mesmo tempo não parar, porque essas são as condições de que a universidade pública não seja apontada como um ambiente que não está produzindo. Tipo, como assim vocês não estão produzindo durante a quarentena? E algumas coisas realmente elas não estão parando porque são importantes para ajudar contra o coronavírus, né? Muitos laboratórios, etc. Então, tem esse lado também. Mas é assim que está funcionando na pandemia. Estou tendo aula. E é isso. Então vamos falar de arte, né, querido? Vamos falar então do tema da Sim, nossa live. O Pedro ele sugeriu que a gente falasse sobre projeção, a arte e projeção na redação. Ele deu esse tema para nós. Essa palavra projeção é uma palavra que ele vai explicar para a gente o que é isso. Mas primeiro, interessante saber assim, o que é a arte, ainda mais a gente que está do lado da redação. Né? A gente quer colocar a arte no repertório da redação. Mas primeiro, o que é arte? Às vezes a gente acha que arte são só os quadros. Arte, eu vou pegar uma arte, eu vou relacionar o tema que eu estou escrevendo, mas eu vou pegar o quê? De que época? De que período? Então, dá pra gente, assim, o seu olhar de arte, o que é arte? Eu até coloquei aqui, né? Arte é só pintura? O que é? Fala para nós primeiro, assim. O que vocês aprendem em relação a essa visão, esse olhar do que é arte, primeiro? Até pra gente saber o que a gente usa, né? sim, é importante. E eu quero, antes de discutir essas coisas, falar que tudo que a gente vai trazer aqui, galera, é muito aprofundado, assim, e que eu vou tentar resumir ao máximo, né? Porque a gente tem um tempo de 1 hora. Mas qualquer coisa, eu já vou deixar uns links de leituras, etc., para a gente publicar depois. Posso deixar um contato meu para qualquer pergunta que vocês queiram aprofundar, vocês podem perguntar. Porque, por exemplo, essa questão do o que é arte é uma questão até hoje não respondida no meio acadêmico, da historiografia da arte e da arte plástica. Então, dentro da discussão arte na redação, eu acho que convém falar que os alunos têm que ter em mente que a arte ela não é só do passado. Tem um texto que eu li recentemente que se chama O Trauma do Moderno, que o autor fala sobre a Semana de 22, Semana de Arte Moderna de 1922. E o que ele fala? Que a história da arte moderna, especificamente desse período de 1920, é muito canônica pra gente. Todo mundo que já olhou pro Abapuru, já sabe quem é Tarsila, sabe quem é Anitta. Todo mundo tem um pouco de visão do que essa época é. E ele fala que a gente colocar algo tão recente, porque vamos pensar, 1920 nem é tão distante de 2020. É distante, claro, mas não tá igual, sei lá, 1700, ou igual, sei lá, Idade Média, Renascimento. Então, é um movimento próximo da gente que a gente historifica e a gente não renova os estudos sobre ele, porque tecnicamente ele está cristalizado no passado. Então, eu acho que os alunos que forem escrever sobre arte na redação,
tem que ter ideia que a arte, ela tá acontecendo ainda. Que você pode se identificar muito mais com um picho, com uma arte projeção, do que com um quadro. E quando você se identifica com aquela arte, você vai conseguir falar muito melhor sobre ela. Ou melhor, quando você se identifica com uma arte em específico, você vai se aproximar ao tema arte, e aí você vai conseguir olhar para os outros quadros, para as outras coisas, e desenvolver a sua criatividade em cima. Tá, bom, eu sei que a arte, por exemplo, do século XVIII no Brasil falava sobre isso, isso e isso. Então eu já tenho isso na minha cabeça. Então o que eu posso aplicar dentro desse quadro? Porque o contexto é importante quando você vai falar de uma obra, a história do autor é importante. Porque, por exemplo, na escola, por exemplo, com as escolas literárias, a gente aprende escola por escola. Assim como as escolas surrealismo, cubismo, a gente aprende separado. Só que os artistas são pessoas. Eles não ficam produzindo só uma coisa a vida deles inteira. Então, às vezes, você pode cair nessas falácias, nessas fórmulas. Então, acho que o primeiro passo para isso, voltando, né, é o interesse do aluno. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Bienal e muito do que a gente trabalhou foi sobre isso, de primeiro que você tem que gerar um interesse na pessoa, né? Você tem que gerar um olhar artístico para ela, uma aproximação, para a pessoa saber que a arte não está só no passado, a arte não é própria só dos nerdões, dos cabeçudos, da academia, do espaço clínico do museu, ela não está só lá. Ela está em você, ela está em mim, ela está na prática, ela está, sabe, no anime que você vê, ela está no Netflix, ela está em tudo. E, inclusive, quando a gente for falar de arte de projeção, vou voltar nesse assunto. Então é bom guardar isso, que essa arte ela tem em todos os lugares. Uhum. Se fosse para você nos deixar algumas obras assim atuais, o que você achar, não precisa ser quadro, tá? Porque você está trazendo para nós uma visão de que a arte ela está até na Netflix. Então, olha que interessante, né? Que é uma coisa muito próxima de nós. Então, essa semana que a gente está muito nesse movimento, né? Do racismo, né? Black White Matters, né? O quanto a gente precisa se posicionar em relação a isso. Você tem aí de cabeça, né, alguma coisa sobre esse tema que a gente já consiga falar? Nossa, esse filme, ele é extremamente, ele tem uma pegada reflexiva. Ou, não, tem um quadro, tem uma obra, alguma coisa que você sugere, assim, viver nessa semana, que é uma semana extremamente conflituosa, uma semana até pesada, né, sociedade bem polarizada. Se a gente fosse utilizar alguma arte desse tema, né, o tema do racismo, o tema dessas lutas sociais, você consegue, de cabeça, assim, antes de você nos mostrar a arte projeção, tem alguma coisa assim que a gente já consegue ir atrás? Eu consigo. Eu separei umas 3 obras canônicas, assim, brasileiras, que tratam de temas sociais, mas eu lembrei também, eu vou tentar lembrar um nome, porque eu esqueci. Se alguém que tá vendo aí for das áreas das artes visuais também, acho que a pessoa vai saber me ajudar. Vocês podem comentar o nome da artista. É uma artista viva, negra, que ela é muito famosa. A obra dela, assim, é impecável. E ela tem uma obra, quem está assistindo, gente, por favor, me ajuda a lembrar o nome. É uma obra de uns azulejos portugueses que formam tipo uma parede, é uma obra tridimensional, que é uma parede de azulejos portugueses feitos, tipo, quando você olha da lateral, é como se fosse uma parede de carne, feita de carne, com a frente de azulejos portugueses. Então traz a questão da colonização. Ela também, na época que eu fiz vestibular, caiu na prova teórica, uma obra dela, que é um mapa dividido, só que como se fosse comida também, como se fosse carne. Então ela traz muito essa questão da colonização, da carne, do visceral. Eu vou lembrar o nome dela no final, qualquer coisa também eu deixo, mas eu acho que, além dela, tem vários outros artistas, e artistas próximos, gente. Tem uma veterana minha que ela é super ótima, ela fala sobre essas questões também. É que, assim, pena que não são obras canônicas, então não dá pra falar, tipo, o nome da obra é essa, vai procurar no Google, porque não vai ter. Mas procurem artistas próximos a vocês, porque, com certeza, alguém do seu círculo social se interessa por arte, faz arte,
Tem uma amiga minha que ela faz slam também, que é uma arte que está super em voga agora, que é como se fosse poesia falada, né? Que são muito, trazem muitas questões sociais. Eu posso deixar esse contato depois também, se ela permitir, vou perguntar para ela. Uhum. Então, é isso. Nesse momento, eu acho que o principal nessa questão é isso, de você pensar quem próximo de mim eu posso valorizar. Que artista negro próximo de mim eu posso valorizar. Que influencer negro próximo de mim eu posso valorizar, sabe? Eu acho que isso mesmo, Adriana Varejão, ela mesmo, falaram aqui nos comentários, Adriana Varejão. Uhum. Uma artista impecável. Muito obrigado, Rodrigo. Foi tudo. É isso, ela mesma. Mas pode mostrar as obras que a gente separou? Pode falar. Você falou uma coisa de buscar artistas próximos, né? É que a gente às vezes não sabe quem é. Porque a gente não sabe nem procurar esses artistas, a gente não sabe procurar as obras, porque a valorização da arte ela é bem limitada mesmo, né? Então, às vezes a gente acaba procurando o que é canônico, a gente acaba procurando o que está no livro, a gente acaba procurando aquilo que nos ensinaram, né? Então, esse conhecimento que você traz, por exemplo, essa autora aí, essa artista, né? Não autora, artista, por exemplo, eu não conheço. Então, eu vou precisar olhar e ir atrás, porque falta mesmo, né? Por isso que é importante essa discussão, trazer a arte para vocês, galera. É importante a gente conversar, dialogar, para a gente abrir o leque, né? Ampliar o nosso leque, né? Porque a gente não sabe mesmo. A gente não sabe onde procurar, né? Exatamente. E a Adriana Varejão, ela é uma ótima opção de como citar na redação, já que a gente está nesse recorte, porque ela é muito renomada. Mesmo que a gente não conheça, ela é muito renomada. Então você vai falar lá, a pessoa vai procurar no Google, vai ter. Esses artistas que eu falei próximos a gente, é pra gente valorizar no dia a dia, pra gente valorizar como pessoas mesmo, né? Mas dentro do contexto da redação é ótimo que a gente procure artistas canônicos, artistas renomados, porque afinal, né, é uma citação que você vai precisar ter respaldo. Se a pessoa vai pesquisar, você vai ter que ter um certo respaldo, um certo embasamento. Então, a Adriana Varejão é um ótimo exemplo. E também tem as obras que eu trouxe. Eu trouxe uma do Debré, que acho que muita gente deve ter ouvido falar, do oh meu Deus, Almeida Júnior, que eu acho que nem tantas pessoas ouviram falar, mas vocês vão reconhecer a obra na cara, e o Monumento às Bandeiras do Brecheret, que esse aí eu acho que todo mundo vai conhecer mesmo. Então, mas eu trouxe para mostrar, já pode mostrar? Mostra pra gente. Podemos adentrar esse assunto. Vamos começar então, a ver. Olha, gente, eu vou... Aí a gente vai associando Sim, eu vou... vai fazendo essa análise aí. Vamos ver. Eu vou segurar por um tanto de tempo bom para focar aqui e vocês conseguirem ver certinho. Eu vou mostrar em ordem cronológica. Okay. Acho que assim fica melhor, né? Não sei. Tá de ponta cabeça. O primeiro... Ai, tá. Peraí. Dificuldade de live. Agora tá certo. Eu também fico de ponta cabeça. Assim. Assim tá certo. Aí. Tá. Essa primeira obra, gente, ela tem até legenda, porque grande parte das obras do Debré eram aquarelas e ele mesmo punha os nomes. Acho que eu tô tremendo, gente. Também fica tomando café o dia inteiro e olha no que dá. Aí, por exemplo, essa obra ela chama Negra Tatuada Vendendo Caju. É de 1827, século XIX, no Brasil. Por que eu trouxe essa obra? Acho que eu vou voltar para o meu rosto. Pode falar. Depois eu mostro mais. O nome da obra, Negra Tatuada Vendendo Caju? Isso mesmo, 1827, Jean-Baptiste Debré. O Debré, gente, ele era francês. Ele não era brasileiro. E ele veio aqui num movimento muito conhecido na história da arte brasileira, que eram artistas que vinham basicamente fazer uma enciclopédia do Brasil. Então, o Debré tinha qual função? Observar. Ele tinha a função de observar o que acontecia aqui, como era a população, o que estava rolando, como se dava o comércio, como se davam as relações de poder, e etc. Como eram as paisagens, como eram as plantas, as frutas, tudo.
fazer tipo uma descrição, só que com desenhos e obras de arte. E aí, quando a gente olha para trás, a gente pode até pensar, nossa, mas o Debré, ele era tão bonzinho, né? Ele era diferente das pessoas da época dele, porque ele representava os escravos muito bem, eles representavam até numa posição assim, humanizada para um preto escravizado naquela época. Então, ele devia ser diferente. Ele era diferente. Só que ele era diferente não porque ele era contra a escravidão, nada disso. Qual era o lance? Debré tinha amor ao Brasil. Então, ok. Para ele, aqui era um lugar top. Ele falou, nossa, Brasil, gostei, quero que vá para frente. E aí, qual era a noção dele de Brasil ir para frente? A noção dele de Brasil ir para frente era o Brasil se equiparar à Europa. Portanto, como o Brasil ia se livrar da raça dos pretos e dos indígenas. Porque para ele, os indígenas eram ainda mais selvagens do que os pretos, porque os indígenas, eles não falavam uma língua parecida, os indígenas para ele era nada, nada. Então, como que ia sair dessa fase de ter no mesmo ambiente pretos, indígenas e brancos europeus para uma fase de Brasil pleno? Miscigenação. Miscigenação. Então, o Debré era super a favor da miscigenação. Então, sabendo desse contexto, o Debré não era bonzinho, o Debré não era contra o racismo, contra a escravidão, ele não era. Tudo que ele fazia era em prol dessa teoria dele. Ele fez livros, gente. Era um livro, era uma teoria fixa na cabeça dele. Então, tudo que ele fez foi em noção disso. E aí, o que eu descobri, o que eu aprendi sobre essa obra que a gente está tratando agora? Eu vou voltar para lá. O que eu descobri sobre essa obra é que no ano que essa obra foi criada, o que estava rolando lá na Europa, na Alemanha, uma grande valorização do que a gente chama de melancolia, das representações da melancolia. E o que aconteceu? Essa pose dessa preta em posição central aqui, ela foi reconhecida como o cânone da melancolia, que é um braço apoiado sobre os joelhos e o outro segurando a cabeça com um olhar distante. Tá vendo? Uhum. Então, o que a gente está vendo? Acho que essa é uma boa dica também para quando vocês forem usar na redação. Vocês têm que saber o que vocês estão vendo. Então, assim, atividade de criança. Aqui que eu tô vendo. Tem uma mulher com uma bandeja de caju, sentada no chão, ali tem uma escada, uma casa, duas mulheres conversando e uma paisagem, um mar. As mulheres são pretas também, uma tá com umas frutas, uma galinha na mão. Elas estão papeando, provavelmente vendendo uma coisa para outra. Por que eu falo para fazer isso? Porque essa é a primeira fase para você interpretar um quadro. Então, ok. Essas estão conversando. Elas estão dentro dessa realidade. Enquanto essa aqui, ela não está aqui. Ela está só de corpo presente. Enquanto a cabeça dela está em outro lugar. Ela está na melancolia do passado. Lembrando do país dela, lembrando da cidade dela, lembrando da vida antiga dela. Ela foi obrigada a mudar, né? Então, essa saudade do passado, esse corpo que só está de corpo presente mesmo, a mente está em outro lugar, e essa pose que é icônica. E também, eu li que essa posição dela era para ser um pouco mais inclinada e etc. Só que aí a gente volta para a questão do Debré, que não é para a gente se enganar que ele não era um homem do seu tempo. Por quê? Ele falava que as pretas, elas são intrinsecamente sensuais. Então, qualquer representação que você fizer de uma preta, ela vai ser sensual, ela vai ser sexy. Então, ele pôs ela um pouco mais endireitada numa tentativa de suprimir isso para dar espaço mais para melancolia do que para essa sensualidade. Então, uma coisa que a gente pode falar desse quadro, além da saudade que o povo preto tinha da sua antiga vida, obviamente, porque eles eram escravizados aqui, é desses planos do Debré de miscigenação, como ele transmitia essa miscigenação com os quadros dele, com as suas aquarelas e seus desenhos, e também dessa noção dele, desde sempre, a sexualização do corpo feminino negro, né? Uhum. Desde sempre, desde 1827, século XIX, no Brasil. Então, por exemplo, a gente pega a gente não vê
que é apenas uma negra vendendo caju, não é? Então, o título, né, que a gente tem da obra, a gente não pode ter esse olhar inocente, né? Esse é o nome da obra, mas é o que o Pedro falou, não tem só isso na obra. Olha o corpo dela como está, né? Esse ombro posto para fora, que para a época, né, já é um sinônimo de exposição, né? É como se fosse uma parte ali que não se costuma mostrar. Então, ao mesmo tempo que tem o semblante melancólico, né, o semblante de saudade, então a gente percebe que está além da venda de caju. Então, isso é um olhar que a gente tem que ter para as obras, né, de arte e ver assim, o que ele está querendo me passar, qual é a mensagem que ele está querendo me passar, ou mesmo que ele não quis passar, eu estou reconhecendo, né? Eu acho que isso é muito interessante para a gente colocar no nosso texto. Essa figura, né, dessa mulher negra, a figura dessa coisa assim de melancolia, como ele falou, né, que está ali, eu consigo associar em vários temas. Eu já consigo olhar para o tema e falar, pô, eu tenho uma obra que fala disso, né? Que eu tentei até achar aqui no Google, mas eu não quero tirar o olho da tela. E não é o caju direto, né, amore? Não é mais o caju aí. É o que está por trás desse caju, o que está por trás dessa venda, né? O que está nesse cenário, né? Eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter também, né? O que você acha? E foi bom você me atentar para o título, porque o título de uma obra é muito importante para você entender ela. Porque o título ele pode ser antagônico à obra, então ele pode ser irônico, ele pode ser uma grande pista, e nesse caso aqui é uma grande pista. Porque ele mostra o caráter etnográfico do Debré. Ele está querendo representar uma mulher negra vendendo caju como, tipo, gente, é isso que rola aqui. Entendam o país. É como se ele estivesse olhando para um inseto novo que ele descobriu e falando assim, formiga que come plantas de amora. É isso. É estudo, gente. Isso é um estudo de biologia. É um estudo de sociologia minucioso. E então, esse título eu acho que explica muito do Debré. Vocês vão ver, todas as obras dele têm esse nome. Negra de brinco branco. Negra, nananana, negra tatuada vendendo caju. Porque é um estudo. É um estudo. E isso vai se relacionar também com Eu abri aqui o título do... pode ver. É tudo isso. Fazendo alguma coisa, né? Tem várias... tipo assim, ele tenta apresentar pelo título o cenário, mas o cenário não é aquilo realmente, né? É verdade. Exatamente. É porque, afinal, é um estudo da sociologia do país. E essa sociologia do país era completamente problemática. Então, é isso. Você tem um exemplo claro do que estava rolando. Era isso que estava rolando. Uma negra vendendo caju. Só que tem todas as questões sociais por trás disso. Mas esse título, ele é muito bom para a nossa próxima obra. É do Almeida Júnior, que é o Caipira Picando Fumo. Eu vou abrir aqui. Mostra pra gente esse. Esse é bem gente, desculpa estar com uma qualidade meio ruim, mas é que aqui tá claro. É que quando você vai mostrar de uma outra tela... gente, depois vocês pesquisem essas obras, viu? Pelo amor de Deus. Não tem problema. Porque... Mas dá para ter uma noção geral do que tá rolando aqui, né, gente? Aqui ficou meio escura a imagem. Mas, enfim, fazendo aquele exercício que eu falei. Tem um caipira aqui, de pés descalços. Quando vocês forem ver a obra de verdade, o autor, o Almeida Júnior, inclusive isso vai fazer parte da análise, ele é muito minucioso. Ele usa de um realismo, como vocês podem ver, que isso parece uma foto. Então, a pele do caipira é queimada, indicando uma pessoa que fica no sol muitas horas por dia. E aí essa pele queimada é acabada, porque o sol acaba com a pessoa. E aí a casa de barro, com essas estruturas de madeira e essas sombras, é muito realista, vocês vão conseguir ver bastante detalhes. E essa obra ela é fácil de achar em HD no Google, então por favor procurem. Mas, enfim, indo para a análise. Essa obra, o Almeida Júnior chegou a conhecer o Debré. E eles se curtiam, assim, porque
Qual era o lance que eu quero trazer aqui sobre o Almeida Júnior? Acho que vou botar para minha cara. O que eu quero trazer aqui sobre o Almeida Júnior e sobre essa obra? A obra chama O Caipira Picando Fumo. Não parece um pouco semelhante ao que o Debré fazia? É uma pessoa, um tipo social, fazendo uma atividade. Então tá. O que isso significa? Bom, para a gente entender um pouco dessa obra, a gente tem que entender qual era a produção da época. E a produção da época era dividida em 3 atividades canônicas, a parte de pintura, porque era baseado na Academia de Belas Artes da França. Então, quem era menos habilidoso ia para as pinturas de paisagem e de natureza morta. E quem era mais habilidoso ia para a pintura histórica. Na pintura histórica, você fazia história através das pinturas, como já diz o nome. Então, por que tinha que ser uma pessoa importante? Porque ela tinha que ter muita noção de composição. Porque, por exemplo, ela quer narrar a chegada de Dom Pedro I ao Brasil. Quem que tem que estar no principal do quadro? Dom Pedro. Só que tinha artista que não conseguia fazer isso. Ele fazia a composição de um jeito que ele achava melhor, só que acabava dando um foco para uma outra pessoa. Então, os artistas de pintura histórica eram sempre os melhores, assim, os mais técnicos. E o que Almeida Júnior fez? Qual é o contexto do Almeida Júnior? Fim do século XIX. O que estava rolando? São Paulo estava começando a surgir e, com isso, o progresso que se esperava desse novo lugar, São Paulo. Isso vai se linkar com as bandeiras lá no Brecheret, que é a nossa próxima obra, antes de falar sobre arte e projeção. Então, estava começando a surgir São Paulo. Só que o que tinha em São Paulo atrapalhando esse progresso? Os caipiras. Então, por que Almeida Júnior pintava os caipiras com tanto afinco? Ele ia lá, se dava o trabalho de gastar um monte de tinta, um monte de habilidade, pintar certinho o contexto, a paisagem, a pele do caipira. Por quê? Sendo que ele atrapalhava o progresso da época. Era porque, aí a gente vai para a mesma noção do Debré. É porque ele é bonzinho? É porque ele é contra essas coisas? Nada disso. É justamente porque ele também tem um plano social através das obras. E qual é o plano social dele? É exatamente o que eu falei no começo da live. Cristalizar o caipira no passado. Quando você está fazendo uma pintura histórica, é uma coisa que já passou, uma coisa que está cristalizada lá. Ela não vai afetar em nada. É alguém que já morreu. Então ele queria fazer isso, cristalizar os caipiras no quadro. Olha, gente, isso aqui existiu. Mas ó, agora não existe mais, agora é derrubada de árvore, agora rua aqui, rua lá, prédio, vamos embora. Agora é isso. Caipira já não existe mais. Ele tinha uma noção de carinho, assim. Não vou falar que ele odiava caipiras, etc. Não. Ele gostava de representar, por isso que representava com respeito, com altividade, mas era em prol desse plano de não deixar os caipiras atrapalharem o progresso de São Paulo. Então, eu acho que aqui a gente já tem todas as munições para citar isso numa redação. Debré e Almeida Júnior, eles são de 2 contextos diferentes, mas eles faziam a mesma coisa. Eles usavam a obra deles como um plano social. Era um estudo. Nossa, era isso. Perfeito. Muito bom. E qual que era o outro? É o Debré e o... Qual que é o outro que você tinha pensado para mostrar pra gente? A última obra que eu pensei em mostrar é do Brecheret. Aí a gente já vai um pouco para a modernidade. Peraí que enquanto eu vou falando aqui, eu vou procurando a obra aqui no meu computador. A gente vai lá para 1920, perto da Semana de Arte Moderna, que eu estava citando, e a gente encontra essa obra aqui. Todo mundo já deve reconhecer. Monumento às Bandeiras. Monumento às Bandeiras. Tá. Exatamente. Pode. Então, gente, tem uma grande... Eu aprendi sobre essa obra recentemente, porque eu estou tendo uma aula hoje em dia de História da Arte Brasileira 2, que pega desde a época moderna até a época contemporânea. Contemporânea, no caso, os dias de hoje, né? Mais conhecidos. E essa obra, quando você vai procurar, você procura lá. Monumento às Bandeiras, ano
vai aparecer 1921. Só que aí você vai na Wikipédia, tá falando que foi inaugurado em 1953. Então essa obra, do momento que ela foi criada até o momento que ela foi inaugurada, teve muitas mudanças. Só que isso são minúcias da história da arte. Se vocês quiserem depois, eu posso passar alguma coisa para Gi, para vocês terem uma base. Só para quem é interessado mesmo, porque a história da arte é cheia de fofocas, né? Eu acho que a história, assim, mundial, vocês, se alguém fosse aprofundar em história da arte, etc., vocês vão perceber que fofoca é tudo. Porque a fofoca, ela ajuda a construir o que a gente conhece das coisas. Quando eu aprendi sobre a época que eu estava falando lá do Debré, lá na colonização do Brasil, perto do século XVIII e XIX, grande parte das bibliografias eram cartas que a galera trocava entre eles. Então, fofoca, gente. Fofoca é importante para a história. Fofoca tem sua função. Mas, enfim, voltando à obra Monumento às Bandeiras. Aqui o título, ele é meio óbvio, assim. Mas ele ajuda a gente a interpretar a obra também. Monumento às Bandeiras é literalmente isso. É um monumento em homenagem às bandeiras. E as bandeiras, eu acho que vocês já devem ter ouvido isso na aula de história. Quando os políticos, quando a política estava tentando criar uma imagem de São Paulo de progresso, de futuro do Brasil, de uma coisa que estava evoluindo, levando a nossa nação para frente, eles se apoiaram na imagem do bandeirante. Então, por isso que grande parte das ruas aqui de São Paulo tem esse nome, que remete às bandeiras, o movimento das bandeiras, tem Museu das Bandeiras, tem um monte de coisa de bandeirante, de bandeira, etc. Só que, como eu estava dizendo, uma das coisas que atrapalhavam o progresso de São Paulo era o caipira, mas também os indígenas. E qual era o lance? As bandeiras foram uma grande dizimação, foram culpadas por grande parte da dizimação do povo indígena. Isso é um fato. Então, o que significa você ir no centro da cidade de São Paulo e colocar um monumento enorme em homenagem às bandeiras? Significa que você prioriza esse progresso acima da vida do povo indígena. Simples. Eu já tive uma matéria que falou muito sobre monumentos. Porque monumento é uma coisa muito louca, se você for parar para pensar. A política da cidade, do país, não sei, depende, decidindo elevar algo da sua história como uma coisa super importante, uma coisa heróica, geralmente. Tanto que a gente estuda que as coisas, os monumentos têm base, geralmente eles são gigantes para você sentir, assim, olhando para uma... É igual a Igreja Gótica. A Igreja Gótica tinha o teto gigantesco para você pensar, nossa, eu sou tão pequeno perto de Deus. Então, tudo na arte tem uma função. Então, assim, olha, gente, eu vou mostrar de novo a obra, porque é importante. Isso aqui, cadê? Isso aqui, cadê meu dedo? É verdade, tem que mostrar assim, eu sempre esqueço. Isso aqui é uma pessoa. Isso aqui é uma pessoa. Isso aqui é a obra. Olha a diferença. Isso aqui, cadê? Isso aqui é uma pessoa. Isso aqui tudo é obra. Então, é dignificar. E, por exemplo, o que a gente vê? Vamos lá. É um cavalo com uma pessoa montada, que obviamente são os bandeirantes. E aí depois, segue-se por mais bandeirantes. E você vai ver que quem está aqui carregando as coisas? Quem que está aqui empurrando o barco? Os indígenas. Os negros. Então, eles não excluíram, eles não falaram, tipo, só existe o bandeirante. Não, eles quiseram mostrar realmente, olha, os negros e os indígenas fizeram parte disso como pessoas que faziam um trabalho puxado, que faziam as coisas, mas eles não levavam crédito, eles não estão montados no cavalo, eles estão empurrando o barco. Mas também eles não destruíram a imagem do bandeirante, mesmo que naquela época fosse digno de ser um monumento posto no meio de um parque no centro da cidade, não podia, assim, jogar na cara das pessoas, olha, a gente mata negro e indígena mesmo e tô nem aí, é em função do progresso. Não podia ser assim. Então, o que eles fizeram? Tem um bandeirante
aliás, um não, né? 4 bandeirantes carregando um indígena machucado. Porque eles são piedosos, entendeu? Então você constrói uma imagem de um passado que você quer elevar, de um passado que você quer dignificar. E isso, gente, é política. Isso é pura política. Isso é arte em função política. Então, e toda a arte é política porque tudo na nossa vida é política. Monumento, né? A gente nem está falando de quadro, a gente está falando de um monumento que a gente pode ir lá e ver, né? E a gente consegue colocar isso na redação em qualquer tema em que a gente tenha uma discriminação velada, um racismo velado, um racismo estrutural, qualquer tipo de manipulação, até de informação, a gente pode associar esse monumento com uma manipulação de informação no meu texto. Né? Então, eu começo a descrição, sempre as primeiras linhas, galera, começa a descrição. Na obra, fala o nome da obra. Na obra tal, essa obra é o quê? É uma pintura? É uma música? É um monumento? Ah, na obra, monumento às bandeiras, de Brecht. Se você lembrar o autor, tudo bem. Não lembrou, tudo bem também, mas coloque o nome da obra. Descreva, igual o Pedro falou agora, descreva essa obra. Apresenta uma fileira de pessoas, as quais estão uma atrás da outra. Você tem que trazer essa descrição para chegar nessa análise que ele acabou de fazer. Então, eu faço a descrição da obra, eu tenho as primeiras linhas do meu texto, né? É bom você colocar na introdução. Então, você traga essa descrição na introdução, a obra tal fala disso e tal. Esse monumento, esse quadro, essa música revela. Aí você vai fazer essa ponte com o tema que a gente está fazendo. Então, um monumento como esse, uma questão como essa, dá para a gente usar em muitos temas, gente. Dá para usar num tema de fake news, por exemplo. Dá para a gente usar num tema sobre essa questão do trabalho, a questão de qualquer tipo de manipulação. Monumento às bandeiras, está lá, né? Para a gente ver, né? Lá em São Paulo, né? Que está esse monumento. Sim, São Paulo. Se eu não me engano, é no Parque Ibirapuera, eu acho. Posso ter errado, mas acho que é lá. Mas eu acho que é justamente o que você falou hoje, de uma coisa estruturada, gente. Eu acho que como alunos que têm a oportunidade de fazer redação toda semana, vocês têm que ver isso não só como um treino, mas também como um exercício da sua civilidade. Como você está se construindo como um brasileiro? Você sabe da história do seu país? Você tem noção crítica sobre as coisas que estão acontecendo? Porque tudo tem um passado, gente. E o estudo da história é para as coisas não se repetirem. Então, todas as obras que eu trouxe aqui são brasileiras. Elas fazem parte do que foi construído para a gente como a nação brasileira. Porque, se você for parar para pensar, a gente podia estar num país totalmente diferente, gente. Um país é uma linha riscada no chão. Aliás, nem riscada tá, né? É uma linha riscada no mapa. Uma linha imaginária. Então, o que constrói uma nação é a política. Então, conheçam, gente, a história do seu país, conheçam a arte do seu país para conseguir criticar o seu país e construir um país melhor. Porque é através da crítica, é através de repensar as coisas que acontecem ao seu redor, que você consegue construir uma coisa melhor. Porque se você não pensa, se você não consegue raciocinar sobre isso, você nunca vai construir algo em cima, porque você vai achar que tá tudo bem. Aliás, você nem vai pensar sobre isso, né? Então, toda arte é política, toda atitude é política, e é por isso que eu trouxe essas artes, assim, porque elas emendam muito no conceito que eu quero trazer de arte projetiva. Uhum. Amor, a gente tem 6 minutos, ainda dá tempo de mostrar a arte projetiva? Você tinha pensado? Olha, daquele Instagram. Eu acho que eu posso tentar dar, assim, gente, uma super corridinha só para vocês entrarem em contato com isso. Só que eu não sei, gente, o que você acha? Você acha que eles vão se confundir? Eu acho melhor. Eu acho melhor mostrar só um pouco de arte projetiva, porque eu ia colocar um conceito para vocês que é um pouco complicado. Então, eu prefiro que vocês usem ele direitinho do que se confundam, às vezes se embananem na hora de usar. Mas aí, qualquer coisa, eu posso também deixar uma leitura para agir, etc. Tá. Mas então eu vou mostrar, vou correr aqui para só mostrar o Instagram. Eu ontem, mexendo no Facebook, encontrei, gente, com uma publicação exatamente sobre o tema que eu ia tratar aqui. Travou? Não,
Dá pra ouvir. Travou, Gi? Não, Ou tá normal? tá normal. Tá normal. Gi? Eu travei? Ixi, acho que tá adiantado aqui. Não, aqui pra mim você aparece normal. Tá Ah, é que eu acho que eu tô normal. adiantado, então. É, tá normal. Ai, gente, eu vou continuar, então. Aham. Nós temos 5 minutinhos só. Ah, agora travou. É bem... Agora voltou. Voltou? Tá, voltou. Boa. Vou correr, gente, que já tá acabando. Então, ontem eu tava no Facebook e aí acabou que eu encontrei com um post sobre o assunto que eu ia tratar aqui, que eu combinei na quinta-feira, com a Gi, que é arte projetiva. Vocês vão ver que desde a década de 70, 80, as palavras adentraram o mundo das artes visuais muito forte. Tem a Bárbara Kruger, tem o Feliciano Centurion, diversos outros artistas que usam palavra nas suas obras. E vocês vão ver também que grande parte desse uso de palavras dentro das obras é para tratar de uma noção política ou de uma noção muito pessoal. No caso do Feliciano Centurion, que eu comentei, é mais pessoal, e da Bárbara Kruger, uma arte mais feminista, mais política. E aí, desde 2013 no Brasil, que começou o movimento do passe livre, aí começou várias manifestações, aí teve um movimento Gigante Acordou, passeata contra Dilma, nananana. Desde então, vocês já sabem o que está acontecendo, né? Então, desde 2013, surgiram vários coletivos no Brasil de arte projetada. Você pega um projetor, uma obra, sei lá, uma mensagem que você queira passar, e projeta em fachadas de prédio, em lugar que a pessoa vai estar passando enquanto está protestando, ou vai estar trabalhando e vai ver. Enfim, é arte usando a cidade, mostrando os dissensos que tem naquela cidade, evidenciando a política que está percorrendo aquele momento. Porque você pode estar até tranquilo em trabalhar, sei lá, curtindo sua vida, mas a política está acontecendo. Então é meio que uma lembrança desses dissensos. E aí, atualmente, com todas essas crises que a gente está passando, com a quarentena, com a pandemia, com a crise política, esses coletivos voltaram à ativa muito fortemente. E um coletivo surgiu agora na quarentena. Eram pessoas que já trabalhavam com isso e também pessoas que não trabalhavam com isso. Mas, enfim, eles têm um Instagram muito interessante que chama @projetemos. Eu vou mostrar para vocês. Ô, Aqui é a Pedro, página ó, deles. tá, Oi. projetemos. Não, nós estamos com 1 minutinho para acabar a live. Ó, Gente. esse é o Insta, né? Projetemos, que vai ter a arte projetiva, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar Isso. esse Insta, vou colocar suas dicas, né? Porque essa ideia da arte Uhum. projetada na cidade, que é algo tão próximo de nós, que a gente consegue ver, né? Vislumbrar, isso também a gente consegue se utilizar. E a gente consegue também fazer disso uma apropriação para o texto e para a vida, né? É que assim, ele já está contabilizando aqui os minutinhos. Ó, amor, eu queria muito te agradecer, porque foi assim, muito gostosa essa troca. Embora tenha essas intermitências da internet, eu acho que deu para passar a mensagem. Fica o convite para a gente fazer essa troca de novo, de outras formas, dentro do campo das artes aí, que o pessoal se interessa para a gente melhorar o repertório da galera. Eu acho que a gente pode fazer uma live de repertórios, igual a gente fez aqui, sabe? Análise do Monumento às Bandeiras, a gente elencar aí mais 3 obras e a gente deixa isso, a gente depois faz post. Eu vou fazer um post desse do Monumento às Bandeiras e faz post das outras de algumas que você achar aí que é interessante para nós. Você topa? O que você acha? Topo, claro, tô sempre disponível. Foi tudo mesmo, gostei muito. Pena que foi curtinha, né? E desculpem a internet, gente, é foda. Não tem. Mas muito obrigado, espero que vocês tenham ouvido, conseguido ouvir e ver as coisas. Mas procurem as obras depois, vou deixar os links com a Gi. E qualquer coisa, eu tô de volta. Tá bom, querido. Ó, muito obrigada, viu? Até a próxima. Então vamos fazer uma segunda, ok? Tá, boa. Tchau, Beijo, tchau. Gi. Tchau, Obrigado, tchau. Tchau, beijo. gente. Obrigado por virem. Tchau, tchau.